sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Prosa Delas. Hoje tem uma participante aqui com a gente, a convidada, que também é integrante do nosso time. Bem-vinda, Maiara! Obrigada, Maiara. Meninas, Gente, obrigada. estamos aqui com a Maiara Silva. Maiara é publicitária, social media, gestora de tráfego e vai falar com a gente hoje sobre marketing de conteúdo, que é um assunto que está em alta. E assim, a gente já veio aqui dos outros episódios falando de empreendedorismo feminino, trouxemos aí a Larissa, que vocês já, a essa altura vocês já vão ter assistido o episódio da Larissa. E a gente falou sobre mentalidade, empreendedorismo feminino, enfim, e a gente quer muito trazer isso para vocês aqui no Prosa. Então hoje a Maiara vai falar com a gente sobre as mídias sociais, em específico o Instagram, né, que eu vou até falar uma coisa que eu escuto muito o pessoal falando, a maior avenida do mundo. Hoje nós vamos falar sobre marketing de conteúdo para o Instagram. E quando a gente fala sobre o Instagram, como a Lola disse, é a avenida mais movimentada do mundo. E quando a gente fala sobre esse assunto, a gente fala muito sobre em viralizar. Que é importante viralizar, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer mais alcance. E isso é sensacional para todo mundo. Quanto mais seguidores a gente tem, mais um certo tipo de autoridade a gente adquire ali no meio do Insta. Só que viralizar é algo que a gente precisa pontuar, que para certos negócios isso vai ser muito bombástico, muito fantástico, só que para outros não. No caso das meninas da SP, que elas têm uma clínica maravilhosa aqui em Pouso Alegre, e viralizar, de repente, dando exemplo para elas, que é um negócio local, será que seria vantajoso a gente ter vários vídeos bombando e viralizando nas mídias, atraindo pessoas de outro lado do país, ou até mesmo de outro país que não iriam consumir o produto? A marca ficaria conhecida, isso é muito legal, só que a nível de clientes, a nível de faturamento, não seria interessante. Então, a viralização é um ponto que a gente precisa cuidar por conta disso, e aí entra um pouco o tráfego pago, que é, ao investir em tráfego pago, a gente consegue atrair pessoas que, de fato, vão comprar da gente. O Instagram, ele passou a ser uma rede social de super entretenimento, a gente abre ali para ficar vendo vídeos engraçados, para ficar vendo ali memes, só que a gente também precisa entender que as pessoas, elas estão ali para consumir de outras pessoas também. Então tem essa parte de relacionamento, tem essa parte da gente gostar uma pessoa da outra e acompanhar, né, em querer saber da vida da outra. Por exemplo, a Virgínia, que é uma super influenciadora hoje, todo mundo quer acompanhar a vida dela. Só que também a gente precisa se posicionar em relação a quem somos, ao que estamos fazendo aqui, ter esse objetivo, né, como a Lola, que é uma advogada super fantástica, e no Instagram dela ela traz muito sobre os bastidores dela, o que ela tá fazendo, casos que ela está advogando, e também traz bastidores, né? Eu vejo muitas vezes quando você sai, posta alguma coisa que tá comendo, uma festa que foi com a família, e é sobre isso. O Instagram, ele é sobre esse relacionamento. Que ele, né, faz parte do trabalho, né? Uhum. Então, assim, o Instagram hoje, para a maioria dos empreendedores, é legal ele para diversão, mas na verdade para todo mundo que está ali tentando mostrar o trabalho pelo Instagram, ele também é uma ferramenta de trabalho, né? Nossa, super. E aí é muito o que a gente faz lá no perfil da SP. Existe um planejamento de conteúdo onde a cada dia a gente fala de um determinado assunto, né? Eu tô dando um exemplo de vocês, mas para qualquer outro nicho. A gente tem que juntar todos os temas que a pessoa, o empreendedor, o negócio, ele quer falar, e distribuir isso numa linha editorial. Um dia você vai dar uma dica, outro dia você vai mostrar um resultado, outro dia você vai fortalecer a imagem das pessoas que ali trabalham, falando quem são, o que elas fazem, outro dia você vai trazer um conteúdo mais de dica. Então, cada conteúdo, ele tem um objetivo. No caso que você... Pode falar, até. No caso que você falou de quando viraliza, não seria tão interessante, porque às vezes o Instagram, por ter um volume muito grande ali de seguidores, aí acaba que ele pode deixar de entregar o conteúdo para quem está perto da gente, no caso, que realmente ia consumir, e acaba ficando uma coisa assim com muita visualização e pouca venda. Mas por isso. Viralizar hoje, não só, meu vídeo bombou, tem 1 milhão de visualizações. E isso atrai muitos seguidores. Então, o seu perfil, ele cresce disparadamente. Só que, às vezes, as pessoas que chegaram não são as pessoas que vão vir comprar.
né? São pessoas que chegaram por um vídeo engraçado, motivacional, seja lá qual for o tema, só que às vezes elas não são compradoras. Então, pra gente que empreende, precisa atrair pessoas, viralizar precisa ser onde a gente atende. Eu até até vi esses que Eu dias... vou te falar junto, mas agora eu Vai. vou continuar, porque minha vez falar igual a Duda. Na nossa família é assim, tá, querida? É uma luta pra ver quem consegue falar. Lá a gente estaria falando... Não, só lá que estaria todo gritando. mundo gritando, falando ao mesmo tempo. Mas enfim, aqui a gente finge que a gente tem mais educação. Então, até ainda bem que ela falou isso, ela fez essa pergunta, e aí eu ia complementar até com o raciocínio dela mesmo. Falando que, assim, pra elas, as pessoas, elas têm medo de começar, às vezes, a se expor na rede social, medo de não viralizar, medo de não crescer, medo de ter pouco seguidor e passar vergonha na internet. Aí, quando eu estudei até um pouco mesmo de marketing de conteúdo e ver, assim, quando a gente precisa do Instagram pra gente se posicionar como profissional, pra vender o nosso serviço, né? E no caso, elas, assim como eu, uma prestadora de serviço. Então, no caso, pra elas viralizar, elas humanamente não vão conseguir atender muitas pessoas. Então, assim, quanto mais gente, não é aquela pessoa que, por exemplo, a Virgínia, ela vai, ela faz um vídeo, ela dança, tem um site que tá vendendo milhões de produtos. Então, pra ela, melhor também, gente. Agora, no caso delas, eu entendi. O que você quis dizer é que é isso, né? Humanamente é impossível atender todo mundo que talvez chegasse ao perfil dela. E quanto mais gente, entrega menos para aquelas pessoas que estão Que estão propícias a próximas, adquirir o que serviço. Que realmente iria pro perfil. Até eu vi a questão de quando vai fazer parceria com alguns influenciadores. Nossa, tem que avaliar. Para quem presta serviço, não é interessante você querer. A gente sempre usa o nome da Virgínia. Igual a Virgínia postou esses dias que estava numa clínica lá em Goiânia. Então, ok, a gente, é muito legal no sentido assim do pessoal conhecer tal tratamento. Por exemplo, ela está fazendo o Lavian. Então, o Lavian acaba que dá aquele boom. Aí, quem é da nossa cidade acaba procurando o tratamento Tem uma certa da Virgínia. curiosidade. Mas, dificilmente alguém vai sair de Pouso Alegre para ir na clínica lá em Goiânia. Então, para a gente também, mesmo se a gente tivesse condições de contratá-la, é uma coisa assim que é mais pro o local mesmo ali. Uma influencer local traz mais Visibilidade, retorno visibilidade, financeiro, na retorno. verdade. Mayara, agora uma coisa que eu vi você falando esses dias, eu acho que foi ontem ou hoje, que às vezes a pessoa está fazendo tudo que teoricamente fala-se que é para fazer, para ele ver o perfil crescer, para se desenvolver. Em termos de Instagram, ele tá postando, ele está falando nos stories, ele está fazendo reels, ele está usando ali as coisas e está estagnado. Tá? O que você me fala dessa estagnação? E eu queria saber entender um pouquinho mais dessa questão do algoritmo, que eu tenho uma curiosidade nesse trem. Vamos falar do algoritmo primeiro. O algoritmo, ele é o mecanismo por trás do Instagram. E não existe só um algoritmo. A gente fala o algoritmo, mas cada ferramenta do Instagram existe uma plataforma por trás. O Reels, por exemplo, ele é a ferramenta que mais tem alcance hoje dentro do Instagram, diferentemente de um post carrossel. Porque são conteúdos diferentes e eles têm as suas entregas diferentes. Então, para uma pessoa que começou do zero, agora ela tem que investir em reels, em vídeos, em falar, em aparecer, porque é a ferramenta que mais tem alcance. E aí entra nessa questão da estagnação. Existe uma ferramenta no marketing que se chama etapas do funil de conteúdo, que é literalmente um funilzinho, onde entra ali e ele sai por algum lugar. E existe a parte da atração, que é onde a gente cria mais conteúdos para atrair as pessoas, que daí entraria a parte dos reels. A pessoa entrou, começou a seguir o nosso Instagram, ela quer ver valor ali. Se a pessoa ela começa a seguir você, começa a seguir eu, ela quer aprender alguma coisa antes de comprar. Então, ali a gente traz posts carrosséis, muitas pessoas fazem lives, muitas pessoas trazem um conteúdo mais denso, um vídeo mais denso, e ali a gente está entregando valor para a audiência. E aí tem a etapa do fim do funil, que é onde a gente traz conteúdos de venda direta, falando de um tratamento, falando do procedimento que vai ser dia tal. Então, muitas pessoas pecam aí, elas fazem muitos vídeos, elas fazem muitos posts carrosséis, elas falam muitos conteúdos extensos, só que elas se esquecem de vender. E vender é realmente você abrir a boca para falar, olha, tô tendo aqui na clínica esse procedimento, vai acontecer tal dia,
é dessa forma que vai ser, e às vezes as pessoas esquecem isso, em ofertar. Então, às vezes, está falando, só que elas esquecem o real motivo de ofertar, colocar ali um link no direct, agenda aqui, compra aqui, fala que eu quero, que eu vou entrar em contato. Então, essa estagnação é por conta E disso. existe mesmo essas palavras que não podem ser escritas, que esse negócio de shadow ban, que ele te deixa ali para escanteio. Existe mesmo. Existe, isso é real. O shadow ban, ele é quando a nossa conta ela fica fantasma. Porque O que é Shadowban? Isso que é shadow ban. O que fala do banco que eu ouvi falar? é quando a nossa conta ela fica fantasma. Quando a gente não tem muita curtida, a pessoa procura o nosso nome lá na busca do Instagram e não encontra o nosso arroba, é porque ou a pessoa ela fez muitas ações repetidas, seguiu muitas pessoas, ou porque comprou seguidores e aí chega aquele disparado número de contas vazias, ou porque a pessoa ela fez muitas ações ali de comentar várias coisas ao mesmo tempo, e existem número de ações que a gente não pode estar fazendo. E aí essas palavras negativas, como sextou, como medicina, sexo, violência, morte. E às vezes quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que, por exemplo, escrever morte ao invés do E, colocar o número 3. Para esconder certas palavras, pra gente não ser detectado e cair no shadow ban. Entendi. Nossa, que legal, até por isso que o pessoal escreve desse jeito, eu não sabia. Sim, é por conta disso. É por conta disso. Mas, e fala pra mim, por exemplo, pessoas, eu sei que você, social media, você gosta de, você trabalha, né, ajudando as pessoas a fazer ali, a criar os conteúdos, igual você falou, topo de funil, depois vender, enfim, todas as etapas. E qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas, né, que assim, que estão começando, as empreendedoras que estão criando sua empresa agora, começando a se posicionar no digital agora, para que elas não desanimem, para que continuem fazendo. O que é importante? Qual que é a direção que elas deveriam seguir primeiro? Sim. Quando a gente começa, é muito desafiador, é muito difícil. Às vezes a pessoa não tem investimento para tráfego, ela não impulsiona. E aí a ideia é ela fazer os próprios posts dela sozinha. E aí realmente você precisa estudar, procurar informação, você mesma montar o seu calendário de conteúdo e fazendo sozinha e buscar fazer parcerias, igual uma influenciadora local, uma pessoa que às vezes tem um renome. E essa questão de parcerias é muito complexa, porque às vezes as pessoas elas querem só fechar com grandes influenciadores da cidade, digamos assim. E às vezes você que tem mais seguidores do que eu, falar de mim no seu Instagram pode ser legal para mim. Então, as pessoas que estão começando, não desanimar por conta de que essa fase de ter poucos seguidores, ela vai passar. Todo mundo começa de algum lugar. E eu acho, assim, particularmente, a experiência que a gente tem, assim, essas parcerias, é muito legal com quem tem um número de seguidor maior na cidade, para você levar o nome da sua empresa e ela ficar conhecida. Na questão de trazer mesmo o cliente, o paciente ali, quem está mais próximo, às vezes que tem um número de seguidor pequeno, mas que aqueles que seguem você, sabendo que você não trabalha com a divulgação, eles acreditam muito na sua indicação, entendeu? Sim. Porque um influenciador acaba que, por exemplo, ele é um parceiro meu agora, terminamos o contrato de 6 meses, logo ele vai aparecer em outra clínica. Então, chega uma hora que fica muito aquilo ali. Tá pagando, ela fala, bem, entendeu? Eu então, acho que é assim, aquilo que entra na conexão, né? e eu não tô falando que todos os influenciadores fazem isso, lógico que tem ali uma seleção deles. Gente, trabalho, né? É trabalho, eles vão assim de acordo com o que eles gostam mesmo. Não é isso, mas eu tô falando que o peso da indicação mesmo ali para aqueles seguidores que seguem a Lola por conhecerem mesmo, se é uma advogada, segue pelo trabalho, sabe que é séria. Então, quando ela indica uma clínica ou um restaurante, alguma coisa, tem mais peso, credibilidade. tem uma credibilidade. Sim. E eu acho que às vezes esse trabalho de formiguinha com várias indicações reais e que é uma coisa que eu acho também que a gente Vale mais a deixa pena. muito assim, esquece, acaba na correria, é que os próprios pacientes indiquem, postem, porque tem, se for 200 seguidores, é 200 seguidores que a Maria tem, que acreditam nela mesmo, conhece ela, entendeu?
Então, faz muita diferença esse trabalho sabe? Entre aí, aspas, então, e eu esses já acho, influenciadores, consumidores. fantástico quem pode fazer isso. Né? Igual a Steph falou, você acha uma pessoa, aí fulano vai indica, aí vai outro, trabalho de formiguinha. Eu até queria a sua opinião, porque pra mim, eu sei que agora você tá assessorando até uma colega aí, então você já tá acostumado a advogar. E aí você vê que a gente não pode fazer nada disso. O nosso marketing, ele realmente, ele é de conteúdo. Ele é bem Só direto. conteúdo, não pode ter. A gente não pode. Se eu tiver uma ação gigantesca que eu ganhei, difícil, eu não posso falar dela. Eu não posso mostrar o meu trabalho e me vender como uma boa advogada. Eu tenho que falar do direito de família. Por exemplo, igual eu falo, o seu direito é isso, procure lá o seu advogado. Então, assim, dá uma dica pra gente, mas também pra falar isso, pra pessoa não desistir, o que a gente pode melhorar, eu como advogada, às vezes alguns advogados, colegas que vão assistir a gente também, porque a gente não pode fazer a publicidade dessa forma, igual a Steph falou, de viralizar, enfim. A parte da advocacia, como a parte da medicina em si, ela não pode ter um conteúdo de venda direta. Então, a Lola, ela nunca pode falar nos stories dela, se você tá passando por esse caso, me chame aqui que eu vou te assessorar. Isso é proibido. Então, até um stories que a Lola postou ontem falando sobre um caso do pai e tudo. Então, é um conteúdo que está explícito pra gente que assiste, que ela atua sobre isso. Então, você trazer casos da sua rotina é o que vai fazer você vender mais o seu trabalho, porque as pessoas vão ver que você entende daquilo e que você vai solucionar o problema delas. E a caixinha de pergunta também é bem importante, né? Sim. No caso, Agora que você falou, tipo, da minha rotina, tudo, eu vou até contar uma história, porque assim, a gente sabe, o Instagram ele é muito democrático. Uhum. Todo mundo pode pegar um celular, pode ser o melhor, pode ser não sei, para começar. Uhum. E aí que todo mundo vai te acompanhando, a gente vai entrando na mente da pessoa, que é exatamente isso que o marketing de conteúdo, né, quer proporcionar, que a pessoa veja você, te conheça e saiba o que você faz. Então, eu vou dar um exemplo assim, que foi um start pra mim, uma coisa que foi... Eu me senti muito ocupada por uma coisa horrorosa, se eu contar pra vocês. A Stephanie é uma pessoa que eu fiz? eu fiz. Eu vou ficar com raiva da Stephanie, mas eu vou ficar com mais de mim, porque a culpa é minha. O que aconteceu? Eu fui no atendimento com a Stephanie um dia na clínica, lá na outra clínica, há muito tempo já. E aí a gente conversando, eu e a Steph, a gente sempre fala muito de profissão, sempre muito que a gente ia trabalhar, enfim. E ela sempre me escutou falando que eu ia ser uma advogada familiarista, ela sabia que eu fazia pós-graduação, enfim, que eu odiava direito criminal. Eu já sei, ela vai usar a oportunidade que ela tem agora em rede nacional, aquela que brincando, pra me expor. Não, porque amiga. Não, pra você ver a importância da rede social e daquilo que a gente mostra. tô brincando. E que eu mesmo não Exatamente. Então, comprei a ideia errada. Voltando, a Stephanie é uma pessoa muito próxima de mim. Por isso que eu tô falando pra vocês. Ela me ouvia Até então, falando... depois eu me separei dela. Até então, né? Depois a gente ficou meio assim. Então ela sabia do que eu trabalhava, qual que era a minha especialidade, enfim, tudo. E aí, né, devido aos meus muitos boletos... É uma dica que eu ia dar também pra quem tá começando. Toma um café, chega, pega a gavetinha de boleto. aí você vai começar a gravar vídeo, exatamente. Aí é na hora. Então, assim, devido aos meus números de boletos, eu não podia, no começo da minha profissão, escolher exatamente o que eu ia trabalhar. Então, eu sabia que eu teria um percurso talvez diferente do que eu gostaria, né? E, assim, não tinha como eu sair direto da faculdade e falar, vou fazer a pós-graduação. Eu precisava trabalhar para pagar minha pós-graduação. Então, eu fui, no começo, ser aquela advogada generalista. E eu fui trabalhar no escritório que fazia criminal, fui fazer diligências criminais. Então, e aí, todo mundo que acaba de formar, que quer mostrar as coisas, eu começava a mostrar a minha rotina igual eu faço hoje. Mas eu mostrava quando eu fazia criminal. Então, eu fazia um flagrante, eu tirava foto, aí eu postava, fazia flagrante, audiência criminal, tal, trabalho criminal, processo, enfim, tudo mostrava criminal. E aí, um dia, é que entra a Stephanie, eu tava lá no atendimento, e a Stephanie fala pra mim, você conhece fulana de tal? Eu falei, não. Então, ela falou pra ela acho que ela trabalhava na delegacia ou algo do tipo. Policial. Era policial. Então, e aí, ela precisava de alguém, de uma indicação de um advogado, pra fazer um divórcio. E aí, a Stephanie, essa sem noção, falou pra mulher assim, eu tenho uma prima que é advogada, mas a minha prima, ela é criminal. Eu acho que ela é criminal. Eu acho que ela é criminal, ela faz isso.
aquilo me doeu tanto. Era a oportunidade que você tinha. Amiga, eu escondia o criminal, de todo mundo tinha vergonha de falar que eu trabalhava com criminal. E eu falava porque eu era pra todo familiarista. mundo. Aí ela era policial, aí eu tinha outra uma pessoa. que é delegado, e a outra é advogado, pra todo mundo falar, você conhece minha prima? E eu, eu fui uma que ajudei a... Fake news. Ela criar o espalhava nome fake dela. news sobre mim. Então, assim, o que eu quero dizer com, com esse resumo dessa história? Que eu odiava falar agora que eu não gostava de trabalhar com isso e eu queria me posicionar desde sempre com as pessoas como uma advogada familiarista. Só que lá na rede social, quando eu trabalhava, eu expunha o meu trabalho. E às vezes era tanta coisa do E é criminal, o que atrai. uma rotina gigantesca do criminal, que aí a Stephanie falou isso, eu falei, cara, mas é culpa minha. E eu falei, olha o que eu tô comunicando. E da onde que tá vindo isso? Se a Steph sabe que eu faço pós-graduação, se ela sabe que eu sou familiarista. Mas é o que ela vê. Será é que o eu que ela sabia sua tudo isso? rotina. Sabia, querida, desde sempre, não vem dar muito som, senão. Não, brigar aqui. Essa brigar Mas aqui. boa, Ela essa é um gancho sabia. da comunicação. Sim. Ela sabia isso que toda vez ela começou a via. perceber o peso do Instagram. Sim, e ela via toda vez lá no Instagram. Então, na mente dela, o que eu falava é aquilo da imagem. Então, o que ela via entrava em conflito com o que eu falava. E na hora aí- que ela fosse falar E tudo pra outra comunica, pessoa, ela nem ia lembrar. né? Assim, e o Instagram, ele sobrepunha, porque todo dia ela via. Então, ela lembrou da imagem que ela via. Eu, como criminalista. E aí, eu saí de lá e falei, cara, nunca mais. Eu posso fazer flagrante de segunda a sexta, 3 por dia. Eu nunca mais posto uma foto. Porque eu preciso limpar a minha imagem, né? Eu pensava assim. E aí, parece que foi uma coisa de Deus que eu falo. Porque eu fiquei muito assim, e remoendo isso, sabe? E aí, de repente, no meu celular, começaram a me mandar mensagem, tanto de gente. Falou, ô, doutora, você é criminalista, né? E parceiros, né? De advocacia. Não é nem de clientes, parceiros. O Robson tirava foto da delegacia e mandava pra outra, tá bombando. Tá bombando. Que isso, meu Deus do céu. E assim, e aí que eu percebi, eu falei, cara, realmente, o Instagram ele tem poder. E aí que eu vou te falar outra coisa. Eu não precisava ter 5, 10, 15 mil, sabe, seguidores pra ela começar a me ver como uma advogada familiarista. Não E é aí- o número de seguidores que você tem, é sobre o que você fala e a Exatamente. autoridade que você passa. E aí eu falei, não, eu não posso mais falar disso. Mesmo que eu faça alguma coisa, porque né, os boletos descem, entendeu? Eu tenho que me posicionar apenas como a área de especialização, né? Em área que eu quero ser autoridade. E aí eu comecei a fazer isso. E aí é muito bom porque eu vejo, desde então, a mudança no escritório. Porque aí os meus colegas de profissão já começam a me reconhecer como especialista em direito de família, sucessões, começam a me procurar para fazer parcerias. Sindicar. Exatamente. Eu faço trabalhos de, por exemplo, de peças, enfim, para outros escritórios dentro do direito de família. E muitos clientes também vieram. E aí eu vejo pessoas distantes de mim que vêm procurar, olha, você faz tal, não, eu já venho procurar sabendo do direito de família. E isso tudo, gente, com pouco seguidor. Então, assim, é essa a importância que eu queria falar pra vocês, não deixar, né, de postar, deixar de se posicionar pelo Não número de importa, seguidor não e fazer isso de forma estratégica. Não fazer que nem eu, que quer ser uma coisa e posta Ô, outra. Mayara, e nisso também entra do filtro que a gente tem, assim, porque a gente sabe que os seguidores querem ver também a rotina, quer saber da sua vida, o seu lifestyle, sabe? Quer saber tudo. Só que você tem que ter um filtro também do que você posta ali, porque algumas coisas marcam muito você. Por exemplo, se toda sexta você posta no Sextogo um chopp, quem vai ser atendido por você no sábado? Sabe que você, né, provavelmente não vai estar Na sua melhor versão. na sua melhor É uma versão. boa pra você dar dica pra gente, por exemplo, Porque às vezes você posta Qual que é a Sextogo. porcentagem? Existe uma técnica que fala 80% você vai falar sobre trabalho e 20% você vai falar sobre o que você quiser particular. Então, mães, por exemplo, aos finais de semana se posta, igual a Polly faz muito isso, ela posta muito a Maria, fazendo tarefa com a Maria, indo no A Maria parque. esses dias falou, não aguento mais trabalhar. Foi mesmo. Então é isso, é a gente cuidar. Suponhamos, de segunda a quinta você vai falar sobre trabalho, você vai se promover, vai promover o lugar onde você tá, e sexta-feira e final de semana você vai postar, assim, livremente, dentro das condições, assim. E o que nunca Disposição. postaram, o que nunca falaram, existe alguma coisa? É muito particular. Pra mim, por exemplo, eu nunca vou falar sobre religião ou política no meu perfil, porque não tem nada a ver com o meu tema. Aham. Já pra você, tem tudo a ver, você ligar uma coisa com a outra. Então, não existe o que você não falar, é o pra você. Moderado também, não Tudo falar de política, moderado, não falar de não. partido. Sim, não se posicionar dessa forma, porque senão você leva hate, você perde clientes, porque pode ser que tenha clientes que não concordem
com o que eu acredito, mas me respeita, só que... Acho principalmente na minha área, que é uma coisa que existe uma conexão, né? Muito. E pra vocês também, né? É que, na verdade, a gente que prestador de serviço, a gente vai precisar de todo mundo, de certa forma. Você vai vender para todo mundo. Então, se começar a se posicionar muito, As pessoas por afastam. exemplo, assim, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou isso, eu sou aquilo. Dependendo, o que é o contrário não vai comprar de você. E no final não agrega nada. Não agrega nada. Porque o que você tem que olhar? Você tem que olhar para a tua empresa. Quem você quer crescer? Você não. Você quer que a tua empresa cresça. Né? Então, eu acho que, assim, tem coisas que não convém. Agora, em grupo de amigos, ou aqui no podcast, ou aqui... Aí você pode mostrar a sua versão, porque daí é outra coisa. Mas aí você tem que saber separar. Eu acho que muitas coisas, até vícios, se caso tenha. É interessante. Por exemplo, vamos supor que é uma pessoa que gosta de fumar uma erva, enfim. Mas, amiga, ninguém vai mostrar. Não, mas tem Você vai ser presa. Tem pessoas que podem. Mas tem pessoas e pessoas Isso profissionais, né, ali, pessoas que lidam com pessoas, tem. Mas aí é onde você fala assim, cara, eu já não confio tanto. Não é porque isso, mas isso pode. Então, como a gente está falando de empreendedoras, de negócios, de coisas, e de Instagram como Tem que ter ferramenta de filtro. trabalho, tem que ter filtro. Dá, com certeza. Balada, por exemplo, mostrar o look. Ótimo, as mulheres amam ver como que você tá. Se conectam com o seu look, mostrar o seu cabelo, a sua unha. Você pode mostrar o seu ambiente. Mas, gente, você não vai ficar mostrando lá o tanto de shots e drinks que você bebeu virando. Mas aqui, sim, a é minha filtro. pergunta foi justamente que eu falhei, mais uma vez. Gente, eu nunca coloquei doutor Stephanie no meu perfil, porque a minha intenção nunca foi ter um perfil só pra postar Só de coisa trabalho. profissional. Eu sempre postei de tudo. Só que falando nesse, eu usei o sextou aí, foi muito eu esses dias, né, Poliana? Eu fui num show que eu amo Hungria. Eu amo. E eu não aguentei, eu postei. Eu Ela cantando, indo lá no meio da bagunça. Ela sabe, E no outro dia, eu fazendo Veio posts apoiando. na clínica maravilhosa, que eu tava atendendo, fazendo preenchimento. Eu falei, só que por trás, a pessoa saber que eu tive a responsabilidade, não bebi no show. Tava E é maravilhosa engraçado lá. que as pessoas vêm e perguntam, nossa, você tava bebendo vinho ontem. Menina, aí eu falei assim, então não tem esse contexto todo que na minha cabeça tem. Eu não bebi, né? O povo só viu eu loucamente numa balada e atendendo no sábado. Então tem que ter esse cuidado. E mesmo assim, quando tem o perfil da clínica, não adianta falar que separa, que não separa. Porque a pessoa que vai lá na SP... Elas vão por vocês. Aí tem a Stephanie, eu falo que lá é um catálogo do que a gente tem na clínica, mas aí vai saber, tá, quem vai fazer isso aí vai entrar no seu Elas perfil. vão atrás. E ela tá no show de Hungria louco e ela queria fazer o Botox no sábado, né? Então você tem que ter esse Tem que cuidado. ter esse balanço. Postar só no sábado, porque domingo você não tá. Eu acho que isso é importante a gente falar para quem deseja criar autoridade. Para quem leva o Instagram como um meme, como Não, aí usa diversão. como a pessoa quer. Literalmente tá com o FO lá, né? Tudo. Vai embora. Né? A gente tá falando aqui como ferramenta de trabalho. E sabe uma coisa que eu falo muitas vezes? Eu tenho alunas, né? Dou aula. E eu e Stephanie damos mentoria. Para quem tá começando na área. A gente fala muito isso. É de graça. É de graça. Todo mundo tem isso aqui na mão hoje, minha filha. Então, assim, que a Stephanie falou, brincou com a metáfora. A gente fala muito isso. Abriu a gavetinha, olha lá, quantos boletos você tem pra pagar? Quantas contas, minha filha? Você pega na mesma hora e fala assim, olha, vem aqui, vem mostrar o que eu tô fazendo. Eu tenho uma amiga que fala isso, amiga, você vê que eu tô disparando lá, que tá cheio de pontinho no dia, é porque eu tô disparando. Porque o boleto negócio tá vencendo. feio, exatamente. Às vezes até volta no assunto de quem tá começando, se trava, porque às vezes não tem que falar, não tem paciente pra mostrar, não tem que fazer. Gente, abre, inventa. Abre ali e fala, hoje eu tô preparando aqui uma anamnese, olha um caso que tem aqui. Mesmo que não tenha, você precisa encontrar uma forma de se E outra divulgar. coisa, eu falei isso hoje, a gente estava fechando uma mentoria hoje, ela vai começar do zero, eu inclusive até indiquei você e tal, e ela falou, uma Poliana, que ela me fez várias perguntas, ela falou, mas o que você acha? Eu vou começar do zero? Eu falei, eu acho ótimo. Falei para ela, se inspire. Falei, nada cria hoje, ninguém cria nada, Stephanie fala muito isso. Nada se cria hoje, mas você tem que saber roubar a ideia, não é o Ctrl-C, Ctrl-V.
Então, por exemplo, pega lá umas 5, 6 profissionais que você admira. Semana passada ela falou sobre isso. Põe lá no seu cadernetinho. Na outra semana você pega aquele gancho e faz a sua maneira. Até Faz porque o não seu tem roteiro, como né? a gente Exato. inventar um tema. Os temas, eles existem. A gente Pra vai todo mundo. falar do nosso jeito, com as nossas palavras. E aí a gente vai ser a autoridade por conta disso. Nossa, a Poliana falou hoje sobre... Deu uma dica lá e... Só que às vezes você viu em algum lugar e você trouxe pra você, entendeu? Da sua forma, pro seu Aham. público, mostrando. Então, assim, eu acho que hoje é a melhor ferramenta. E você pode ver que tá todo mundo. Então, vamos pegar ganchos aqui. Você fala para empreendedores, empresários, mas também você fala um pouco para sociais mídias. Sim. Né? Porque sim. você tá tendo um negócio em ascensão e você acaba virando inspiração e uma hora você vai jogar um produto para esse público também. A Lola, eu falo muito para ela assim, ó, né? Ela é linda, tem ótima oratória. E eu gosto, por exemplo, quando ela fala por exemplo, de casa e conta, eu presto atenção. Tipo assim, teve casos que ela já, quando eu falei, nossa, eu acho que eu conheço pessoa que já passou por isso. Então, assim, você vai interagir. Então, hoje o advogado, ele precisa estar na mídia, o cantor precisa estar, o social media, as donas de clínica, as donas de loja de roupa, as donas de... Hoje, todo mundo que tem algo ou que vende algo tem que estar ali. É por isso que todo mundo fala, né? A maior vitrine do mundo hoje. É, e negociar. Ô, Nayara, e pra você, assim, qual que é o feedback que você tem de venda? Qual que é o melhor? O Facebook ainda funciona? É o Instagram mesmo? O TikTok ele vende? Ou não? É uma mídia mais, assim, pra questão de quem quer viralizar mesmo? O Instagram hoje é onde a gente tem, assim, 90% do nosso lucro vem de Instagram, 10% vem ali de indicação. As outras mídias, elas ajudam em fortalecimento de brand, que é o nosso nome de marca, digamos assim. Então, que é onde as pessoas, vi ali no Facebook, só que muito difícil alguém hoje comprar pelo Facebook, pelo YouTube, são mídias que dão suporte para nossa marca, mas não necessariamente são mídias que vai vir algum cliente ali. Igual o TikTok, ótimo para viralizar podcast, por exemplo. Então, agora, para vocês ter ali vídeos no TikTok é para fortalecimento da marca. Dificilmente vai chegar pessoas que vão mandar mensagem querendo agendar o horário. Hoje é Instagram, Né? E você acha que por um bom tempo vai ser? Ah, sim, vai. Ainda não tem nada. Eu não que- acredito que o Instagram vai ser um Facebook esquecido da vida, assim. Eu acho que por muitos anos vai pendurar ainda. Então é onde está mais os nossos esforços, tanto que existe no próprio Instagram ali, como também tem no Facebook, o impulsionar, onde as pessoas mesmo que estão começando, elas conseguem ali fazer um baixo investimento para atrair mais pessoas para o perfil dela. Então o Instagram ele não é só uma ferramenta de entretenimento. O lucro deles estão com as empresas, os empresários que investem dinheiro ali. Então não é uma empresa que vai acabar logo. E eu acho que tem que também ter um jogo de cintura, porque o Instagram também é entretenimento, também é você ver. Aham. E acaba que muitas pessoas acabam perdendo a mão nesse sentido da venda. E acaba que você, que no momento não está interessado no produto dele, fica porre, assim, vê ele. Então você para de seguir. Sim, aham. Porque a pessoa Deixou de ser focou- interessante. a pessoa deixou Até de isso que ser. eu queria perguntar pra você. A gente falou muito assim do que não postar, do que não fazer. Mas e pra gente criar essa conexão, pra não ficar muito assim maçante, sabe? Venda, por exemplo, o tempo todo direito de família, as pessoas vão cansar de ouvir. Então, pra criar essa conexão, o perfil ficar um perfil gostoso de acompanhar, pra não ficar um assunto só, o que você indica, por exemplo, pra pessoa ter ali aquele raciocínio? Porque também não pode ser uma coisa sem estratégia. Sim. Né? Eu digo assim, um exemplo. Igual eu. Por exemplo, eu sou... Sem estratégia, no. Mas, por exemplo, eu sou advogada de família. Se eu fosse mãe e eu quisesse falar com pensão alimentícia, eu mostraria o quê? O meu lado advogada, especialista seu em lado família, mãe. meu lado Aham. mãe, falando dos meus filhos, enfim, tudo isso. Então, o que a pessoa tem que pensar e analisar o que é interessante ela trazer do lado pessoal também, junto com o profissional, para falar na rede social. Para quem está começando,
é legal a pessoa ter um cronograma lá de stories. Hoje, eu, Apoliano, vocês, a gente às vezes abre o stories e fala Vai surgindo, vem ali, né? a inspiração Às vezes vem acabou porque... de acontecer no momento. Mas pra quem tá começando e não sabe, é legal. Na segunda eu vou falar sobre marketing de conteúdo. Na terça eu vou dar dica de Instagram. Na quarta, eu tenho uma reunião agendada, vou tirar uma foto com o cliente, vou mostrar. Então, tipo assim, você fazer o seu calendário de stories, de feed, isso aí é para qualquer ferramenta, para você dosar esse tipo de conteúdo. E aí é muito particular a gente falar do que cada um fala, porque o seu caso, por exemplo, na segunda você pode mostrar um caso que você atendeu e deu certo na semana seguinte. Na terça, você não tem nada para falar do seu trabalho, mostra você no escritório, mostra você o espaço que você tem, o café que você serve, como você recepciona as pessoas. E algo que dá muito certo para as meninas, a clínica delas é assim, é muito instagramável. Então, quando vai uma paciente lá, ela serve um café, tem a mesa lá do café e tudo, todo mundo tira uma foto e posta. E marca. Então, isso é uma forma de você mostrar também a sua marca para outras pessoas ali na rede social. Então, tudo tem uma intencionalidade. E é possível a gente falar, por exemplo, mais de um nicho, digamos assim, de um assunto. Por exemplo, sei lá, a Stephanie, ela é dentista, ela trabalha com estética, tudo, mas ela gosta muito do mundo fitness. Ela gosta muito de malhar, enfim. Aí ela fala do trabalho dela e depois ela gosta de falar muito de dicas, por exemplo, de roupa de malhar confortável, do que ela tá tomando de pré-treino, esse tipo de coisa. Vale também trazer um pouco desse lado? Super, porque aí é onde as pessoas vão se conectar. Então, principalmente o público que é mais mulher. O lifestyle, ele é o que vai mais te ajudar na autoridade. Porque o que você vive entrelaça com o que você vende, né? Sim. Então, eu acho que é o que casa. As pessoas querem comprar o que você vende, mas por quem você é. Sim. Então, o lifestyle entra. Por isso que não funciona criar personagens, né? Hoje em dia não funciona. Eu acho, porque às vezes eu vejo, por exemplo, uma influencer fazendo provador para tal loja. Gente, não parece que não, porque se quem acompanha sabe que não tem nada a ver com o estilo dela. Então fica uma coisa assim, gente, não é ela? Ela não gostou, jura, ela não gostou daquela roupa. E sabe, fica uma, então assim, não pode tentar ser o que não é. Isso é muito importante, a pessoa não perder a essência dela, né? Igual a Mayara mesmo, a minha cunhada. Ela tá trabalhando com rede social, né? Tá se posicionando ali como influencer de moda, ela gosta muito de falar de moda. E aí fala de moda modesta, né? Porque é evangélico e tudo mais. Então, assim, uma pessoa veio fazer uma proposta pra ela e veio falar pra ela, mas você pode fazer um provador pra mim? Mas você pode fazer calça? A Nora falou, eu fiz assim pra ela, né? Tipo, quando ela veio me contar, ela falou, não, mas Lula, eu falei pra ela que não, porque não tem nada a ver. Eu falei, realmente? Porque tipo, exatamente, eu entrar no seu perfil e ver, por mais que seja uma propaganda, uma coisa ali, eu falar, cara, nada a ver. Nada. Aí depois as saias maravilhosas, outras coisas que ela faz na loja da ideia, de moda modesta mesmo, já perde a credibilidade. E às vezes, por ela aceitar essa proposta, talvez umas 5 marcas de moda evangélica que estavam olhando ela já desistem do então ela perde. Muito isso, né? É igual na nossa área. Acaba que eu sempre fui muito genuíno, que eu amo fazer lábio. Eu sempre bati muito na tecla de postar lábio. Posto uma coisa ali, outra aqui, mas volto. Sempre tá muito presente. E acaba que fica muito pelo que você quer ser lembrada, né? A hora que a pessoa chega, aí, né, aí já é o particular, sua consulta, seu planejamento, que aí você apresenta e o leque, mas você fica ali com uma marca em você. Sim. E assim, o que mais que você acha importante da gente falar para deixar pro pessoal, para as empreendedoras aí que estão começando a usar a rede social para se posicionar? Nunca desistir. Eu sei que essa frase ela é muito batida, mas ela tem total significado para mim. Eu sou um exemplo, assim, eu tenho muito orgulho da minha história. Eu comecei literalmente do zero, abrir um Instagram do zero é muito difícil. E por mais a gente que trabalha na área, a gente tem esses desafios. Então, às vezes, as pessoas, elas ficam tão estagnadas em relação a número de seguidores, a Instagram, a quero crescer, que elas se esquecem do porquê elas estão ali. Então, leva o Instagram como uma forma de você divulgar o seu trabalho, mas também para você se relacionar, conhecer pessoas, as pessoas se simpatizarem com você.
Porque no fim, não é sobre o produto, o serviço que você vende, mas quem você é. As pessoas querem ter acesso a você, ao seu conhecimento, à forma que você usa seus produtos. Então, é você sempre se posicionar da forma como que você quer ser lembrada e não desistir, não empacar. Eu não tenho clientes, não, continua, só continua. E levar o Instagram como parte Uma do ferramenta seu de trabalho trabalho. mesmo. Porque uma coisa que eu acho que todas aqui já acontece ainda, já aconteceu, que a gente falha muito, por exemplo, se tem um cliente marcado e a gente tá triste ou chateado, a gente não desmarca o paciente, a gente vai e chega lá, é outra Stephanie, a Stephanie, dona da clínica, que tá lá e acabou, os problemas estão em casa. Já o Instagram, a gente leva essa... Não, eu sou bem simples. Totalmente esse temperamento ali do dia, se você não tá bem, pronto, você já não posta, e não, ele também como uma parte ali do seu trabalho constante. Não, eu brinco com você, mas porque era realmente muito bom. Eu mesmo eu não me ligava muito nessa parte de, por exemplo, de concessões, de patrimônio, né? Então, assim, depois uma vez ela tava falando um negócio, eu falei, gente, Contrato, contrato, já fala assim, muito legal. e assim, aí eu falei, porque isso ajuda as pessoas. E assim, gente, eu vou falar porque eu não faço tantos posts, né? Igual eu falei, é uma coisa que eu sei na minha empresa, quando eu sentei, eu olhei e falei, o que eu preciso melhorar aqui? O Instagram, ela tá no top 1. É uma coisa que eu preciso realmente, assim, urgente. Já vamos resolver. E aí, o que eu fiz uma análise? Até falo que a minha empresa, depois que eu ainda deixei de trabalhar em outra área, eu vi ela crescendo muito e crescendo pro lado que eu quero que cresça. Isso justamente, mas como que começou isso? Como que eu fortaleci isso? Através do Instagram. Sim. Por quê? Porque vem clientes de parceiros e clientes meus que vêm sabendo que eu sou advogada familiarista. Então, assim, quanto mais eu faço posts, mais eu vou afirmando quem eu sou, o que eu sou, o que eu faço. E aí eu tô falando porque as meninas já têm muitos seguidores, né? Você tem bastante seguidores, as meninas têm muitos seguidores e eu não, eu tenho 1.000 e poucos seguidores. Já é 1.000 pessoas. Já é 1.000 pessoas. Que Ali, se conhecem então, e aí que a gente vê o poder até dos números, quando a gente, às vezes, a pessoa não pensa assim. Por exemplo, eu faço um stories e às vezes eu tenho mais de 200 visualizações nos stories, diariamente. São 200 E pessoas. exatamente. Aí eu imagino, cara, se eu estivesse falando, que eu falei ontem, por exemplo, na inauguração, 200 pessoas, cara, é uma palestra, tem palestra que a pessoa vai dar e não tem 200 pessoas. Então a gente tem que ver isso também, né? Eu vi, eu não vou lembrar quem que eu vi num podcast falando isso, que a gente, a rede social fez a gente perder essa noção de número também. Às vezes ele falou assim, eu conheço algum influencer, eu tô começando, eu tenho só 150 mil seguidores ainda. Cara, tem cidade que não tem isso. Ele falou assim, tenta juntar 150 mil pessoas. E assim, ele se acha ainda pequeno. Coisa Tá começando porque como ficou uma coisa de milhões Mas de uma seguidores. coisa que eu nunca esqueço, quando eu bati 5.000. Aí eu falei, gente, eu tenho Eliodora no Instagram, porque eu sou de Eliodora, né? Não, ele não tem só 5.000 habitantes, tem um pouco mais. Mas eu lembro que sim, foi uma coisa que foi, gente, já tem Eliodora, já tá bom demais. Não, e aí você tem o quê? 10 pessoas te assistindo lá no seu story diariamente, ou 100, ou 200. Você para pra pensar, quando a gente tá começando um negócio, você depende muito no começo de indicação. E quem são as pessoas que vão te indicar primeiro? É o seu ciclo ali social, a família, amigos. Aí de um amigo indicou para 2, 3, aí vem esse cliente, gostou do serviço, vai indicando mais. E é assim que a gente aumenta, né, a nossa cartela de clientes. Então, se você tem 10 pessoas no seu Instagram te assistindo diariamente, dessas 10 pode ser que indique você para mais 2, para mais 3, e aí você vai aumentando a sua cartela de clientes também. E acontece muito, das vezes as pessoas, falando do meu caso, elas me seguem, mas nunca falou comigo, me indica, fala assim, a Maria te indicou. Eu não conheço Maria. Ela falou que te conhece, ela te segue há muito tempo. Então, as pessoas têm muito disso. No final de das quem não contas, compra, mas muito indica. a relação. Tá muito no digital, mas o que vai... É o que mais chega. Você tem o Instagram, mas aí no final das contas, fulano te indicou, que te segue, que veio. E aí, gente, é gente falando com gente. Exatamente. E uma que eu acho, uma pessoa que é genial na rede social, que eu sou muito fã dela, que é a Bianca Boca Rosa. Ela deu um exemplo que ela fala que ela é a rainha do press kit. Quando ela ia lançar alguma coisa, ela fazia aquela caixa Sensacional. e enviava para
as influenciadoras, amigas. E o que ela fazia também? Ela falou para seguidoras dela que quem comprasse o produto e marcasse ela ia repostar no stories dela. Disparado marcação. Porque ela falou assim, a minha intenção não é mais os 10 milhões que tá me seguindo. Eu quero os 150 da minha seguidora, o 1000 da outra, que não me conhecem, que tá ali naquela bolha que às vezes não conhece. Então, o que interessa para mim agora, porque eu já tenho aqui o meu público, tudo que me segue, e agora eu quero chegar lá, no público que não me conhece Ela é um ainda. grande exemplo de Então, essa é estrategista legal. marqueteira. Ela é maravilhosa. Mas agora a gente tá acabando nosso tempo. Deixa mais uma mensagem assim que você acha importante para as pessoas, pra gente finalizar aqui. Se você não tem um pingo de noção do que é um Instagram estratégico, busque esse conhecimento em contratando uma consultoria ou assistindo vídeos no YouTube e você aprenda a montar o seu próprio planejamento. Você separa aí o que você vai falar a cada dia, seja no feed, nos stories, para você ter sempre essa constância e sempre avante, nunca desistir. E é importante até quem sabe lidar com rede social também, que a contratação de um profissional para justamente você colocar aquele calendário de parte do seu trabalho mesmo. Mesmo eu, a Poliana, a gente movimenta o Instagram, mas a gente sabe que tal dia a gente tem que produzir. Então, você fica com aquele roteiro para você fazer. E assim, na correria, às vezes você a parte técnica, você você não vai conseguir, não tem como você ter uma rotina, uma organização e um padrão de qualidade também, que quando você contrata alguém que trabalha com isso, estudou isso, já não é mais aquela forma intuitiva sua de postar, eu vou postar assim, eu quero. Verdade, Mas você entra tem também realmente Pela organização. um uma estudo coisa- por trás. que até que eu falo que me trava muito. Os vídeos eu posso fazer, tudo eu posso, é mais tranquilo, mas eu tenho muita dificuldade de fazer posts em foto, em tudo, assim, porque eu sou um desastre com edição, com aquela coisa toda montadinha, bonitinha, sabe? Então, já aproveito e já deixo uma dica pra quem é que nem eu, que não Contratem um social media. mas assim, Pra quem ainda não tem, já fica a indicação. mas e pra empreendedora? Não, sim, Pode. isso que eu vou falar. É você ter um profissional Tem de vários. de social media, tráfego pago, isso faz total diferença no seu negócio. Mas, por exemplo, você pode contratar um pacote de Canva. A pessoa, qualquer outro profissional faz lá pra você 20 templates do Canva e você vai seguir aquele padrão. Então, não sabia. ou As copy também, né, que você já- textos prontos. Então, hoje existe N possibilidades e não aparece, não faz quem realmente não quer ou tem algum problema em rede social, mas hoje existe solução para tudo. Então é isso, pessoal. Vocês estão começando aí, as empreendedoras, não deixem de investir no seu marketing de conteúdo, porque a gente vê que isso realmente Quem tá faz muita começando, quem diferença. já tá no mercado e quer dar um up. Ou seja, é pra todo mundo, né? Então, muito obrigada por ficar aqui com a gente até aqui. Obrigada. Até mais. Obrigada. Beijo, Tchau. beijo, Mayara. Beijo.